Boa tarde, eu sou o Flávio Camacho. Houve uma mudança no programa lá e pediram para antecipar a palestra com os outros dois palestrantes. Então, nosso tema aqui vai ser como padronizar as suas router boards e atualizá-las todas ao mesmo tempo. Vamos lá, imaginem isso. Muitos usuários de MikroTik já sabem criar, fazer um auto backup, por exemplo, e mandar por e-mail, utilizar SNMP para monitorar CPU, processamento, HD e outros recursos mais, definir DNS, todo mundo sabe fazer isso. Definir serviços no IP, usar servidor rádio para acessar RB, tudo isso aí já é de uso comum para quem trabalha com MikroTik. Agora, se você tem 80 router boards na tua rede, por exemplo, fazer uma por uma se torna muito mais complicado. Se você quer mudar o e-mail que está lá no backup, um recurso muito legal é aquele backup por e-mail. Ou seja, a RB todos os dias manda para uma conta de e-mail qualquer que você queira um backup da configuração dela, que fica salvo no Google, lá em algum lugar do mundo. De vez em quando, o Google troca a porcaria... Caiu, deu alguma zebra aí. De vez em quando, o Google troca o IP do servidor de e-mail. Aí, quer dizer, todas as suas RBs que estavam configuradas para mandar e-mail todos os dias da configuração dela para de funcionar. E você tem que entrar em uma por uma para reconfigurar essa informação. Você pode também ter uma comunidade SNMP para você conseguir monitorar as suas RBs. E trocou um funcionário, você tem que trocar a comunidade, porque o cara tem acesso à tua comunidade, você tem que trocar a senha da SNMP. Novamente, 80 RBs para você trocar uma por uma. Você mudou um servidor de DNS. Novamente, 80 IPs para você trocar. Então, resumindo, qualquer atividade que você for fazer, que são coisas padrões, por exemplo, o DNS que você usa na tua rede é um DNS padrão, é o mesmo para todas as RBs. Você não tem um DNS para cada RB. Você não tem uma comunidade de SNMP para cada RB. Você não tem uma conta de e-mail diferente para cada RB. Toda RB manda para o mesmo e-mail, usa a mesma conta de e-mail. Então, são configurações padrão que valem para todas as RBs da sua rede, independente de que RB seja. E a troca disso, quando a rede vai crescendo, a atualização, é um processo relativamente complicado e demorado. Então, vamos tentar melhorar isso. Tornar isso um pouco mais fácil. Aqui eu estou mostrando uma maneira simples, é só um modelo. A primeira coisa, vamos criar um script padrão. Um script padrão que vai funcionar em todas as RBs. Eu botei aqui um desenhozinho aqui, de um script, que é aquele que eu falei do backup. Só porque eu acho que é uma ferramenta super interessante, legal, a pessoa ter. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, isso funciona. Onde está vermelho, vocês vão trocar pelo dado de vocês, que é o IP do seu servidor de e-mail. Geralmente, eu boto o IP do Google, a porta de e-mail, padrão, o seu login, a sua senha e a sua conta de e-mail. Então, eu crio uma conta no Google lá. A tua RB, todos os dias, vai pegar e vai mandar para essa conta do Google um backup dela. Muito prático. Perdeu, queimou, tem acesso à internet, qualquer técnico teu entra na internet, vai lá na conta do Google, busca e tem a tua cópia do e-mail ali. Isso é uma configuração que eu acho padrão, que acho que toda RB deveria ter, independente do que ela faz, de onde ela está na sua topologia. Se é uma configuração padrão, que tem que ter em todas, então tem um scriptzinho que mostra como fazer. Tem no wiki do MikroTik esse script também. No meu caso aqui, eu dei só uma melhoradazinha nele, que eu faço todos os dias um export da RB, e uma vez por semana eu faço um backup completo. Que o export tem todos os comandos, né? Se quiser alterar alguma coisa, eu tenho como visualizar as configurações dela. E ele é mais leve. O export é um arquivo muito pequeno, que ele é texto, então ele é mais rápido para ser mandado pela rede do que um backup inteiro da RB. O da RB inteiro eu faço uma vez por semana, que é o que ele está fazendo nesses recorte e cola aqui. Outra coisa que a gente pode botar nesse script padrão, isso é só para ilustrar o que a gente pode fazer com o script padrão, seria a parte dos usuários. Não tem ninguém que não tenha tido problema de ter as RBs com o usuário, tu manda o cara embora, e o usuário do teu técnico que foi mandado embora está em toda RB, e ele tem acesso a qualquer RB sua. Aí, trabalho, vamos entrar em RB por RB para trocar isso. 80 RBs, muito pouco prático. Podemos usar o Radius. Sim, o Radius é uma alternativa interessante também. Não tem login na RB, o cara busca o login remoto. Mesmo que você use o Radius, você vai ter que ter um login local, porque caso o cara perca acesso ao Radius, você tem que ter acesso a RB. E se o teu técnico master, que tem esse acesso a essa RB, for mandado embora,
você vai ter que trocar todas elas. Então, trocar essas informações também é um scriptzinho bem interessante e que vale para todas. Na RB tem que ter só os logins e senhas dos usuários que te interessa. Está aqui também um scriptzinho montado aqui, user 1, user 2, user 3, senha deles, e o grupo que eles vão participar. Outra solução é o SNMP, também que pode acontecer de você ter que trocar, botar um servidor novo. Servidor rádios, você tem que trocar. Toda RB sua, todas elas, vão ser monitoradas por um servidor qualquer. Um Dedude, um Nagios, qualquer tipo de servidor de monitoramento de rede. E esse servidor vai ter que estar cadastrado aqui. O IP address dele tem que estar liberado aqui. A comunidade criada tem que estar liberada aqui. E também uma configuração que você vai repetir em todos os RBs. Toda RB que você queira que seja monitorada vai ter que ter um servidor associado a um servidor SNMP. Um servidor rádios, você vai ter. O ideal é que você não trabalhe com logins e senhas na própria RB. O ideal é você ter um servidor remoto para isso. E esse servidor remoto também vai ser o mesmo para toda a tua rede. Aqui são só alguns scripts, algumas configurações que seriam padrão para todo mundo. Outra parte é os services. Você não vai permitir acesso à sua RB de qualquer IP. Você vai permitir só dos IPs que você liberou para ter acesso a ela. Você não vai liberar todos os serviços. E esses IPs que você liberou podem mudar com o tempo. DNS também. Então, a gente deu um exemplo aqui de algumas informações, algumas configurações que a gente acredita que são padrão para a rede de qualquer um. Vão se repetir em qualquer rede. Agora, vamos lá. Esse script precisa ser um mesmo script para todas as RBs. Eu só estou botando aqui configurações que são configurações padrões da sua rede. Por isso, é um script padrão. Esse script não pode ter erros. Porque se houver um erro no meio do script, ele para de ser interpretado. Uma falha até da MikroTik isso, que ele poderia passar por cima do erro e continuar lendo as demais linhas. Mas se uma única linha der erro, ele para naquela linha e não lê as linhas de baixo. Então, a maneira de você evitar problema é fazer scripts dentro de script para cada script executar uma função. Que nem eu separei ali. Um script só para SNMP, um script só para DNS, um só para users, um só para configuração de backup por e-mail. Então, se der erro num dos scripts, os outros scripts vão rodar normalmente. Só uma boa prática, digamos assim. E sempre testar o script antes de botar em produção, porque pode ter alguma falha de uma vírgula, um barra que você botou errado, aquele que ele não funciona. Um erro de digitação é comum nesse tipo de processo. Então, se a gente criou um script padrão, onde tem todos os comandos ali, aqui, quando a gente fala em script, nada mais é do que um comando que você daria na linha de comando. Se você não sabe fazer o script, vai na linha de comando, escreve o comando, vai testando, funcionou, aquele é o teu script. É o comando para poder executar alguma coisa. A segunda tarefa é a gente escolher um servidor de FTP. Um servidor de FTP para quê? Para poder buscar essas informações e para que as RBs autentiquem nele. O melhor deles, mais prático para a gente utilizar, é a própria RB. Eleja uma RB na tua rede qualquer, que vai ser a RB utilizada para a transmissão desses arquivos de configuração. Qualquer RB serve, porque não vai consumir absolutamente nada de processamento dela, e nem de HD. Então, você vai usar uma router board para esse servidor de FTP e botar o script padrão nesse router board. E vai criar um usuário de FTP com permissão para isso. Aqui a gente tem uma RBzinha, o nosso script ali, ó, standard.rsc, e um usuário FTP que tem acesso para poder buscar esse script. Então, processo, criou um script, colocou numa RB qualquer, cria um usuário de FTP, e agora, por que a gente vai usar um servidor de FTP? Normalmente, o pessoal usa o PUT, o SSH, para poder fazer isso. Também funciona. Por SSH também seria possível, certo? A diferença a gente vai mostrar no próximo slide. Uma maneira de fazer é eu ter um servidor de SSH que vai injetar em todas as minhas RBs as informações que eu quero. A outra maneira que a gente está mostrando é eu ter um servidor central e as RBs vão vir buscar aqui esse arquivo. Nesse cenário aqui, se eu tiver com minha rede interrompida, porque tem um ramo fora, uma RB fora, ela não vai receber aquela configuração padrão. E vai ficar diferente das outras. Neste caso aqui, mesmo que hoje ela não receba, porque aquele RB está fora, ou porque um link está fora, no dia seguinte, meia-noite, vai rodar de novo. No outro dia, meia-noite, vai rodar de novo. Então, eu sei que elas vão estar todas elas
com a mesma configuração padrão e que aquele arquivo padrão vai atingir toda a rede. No sistema de SSH, eu não tenho um feedback do SSH dizendo que o arquivo foi executado ou não foi executado. Aqui eu tenho um log dizendo que a RB tal logou e baixou e executou o arquivo. Que vai sair um log dele no FTP, que dentro do syslog da própria RB. Não estou usando nenhum sistema externo, estou usando só RB, só MikroTik para poder fazer a solução. E como falei, com a vantagem de que, mesmo que a tua rede, nesse momento, aquela RB não consiga, por algum motivo, receber o arquivo de padronização, no dia seguinte, meia-noite, ela vai tentar de novo. No dia seguinte, meia-noite, ela vai tentar de novo. E daqui a pouco, um dia, se tua rede voltar a funcionar, ela vai ser padronizada. Então, essa vantagem de você centralizar num ponto, em vez de você pegar e injetar as configurações via SSH. A terceira parte do processo é criar um agendador para todas as routerboards. Ou seja, cada routerboard vai ter que ter no shadow dela uma agenda para, à meia-noite, ir na RB número tal, buscar o arquivo standard.rsc. Então, você vai no System, Shadow, e vai botar essa configuraçãozinha aqui na tua RB. Com essa aqui, você vai ter... O que a gente fala aqui? Tool fetch, buscar um arquivo, source, o nome do arquivo standard.rsc, endereço FTP server, aqui vai ser o IP da sua RB elegida para ser a sua RB de padronização, onde você vai ter o arquivo, FTP password, senha dele, import standard.rsc, file remove standard.rsc. Ou seja, eu importo o arquivo, executo e elimino ele da RB. Se não eliminar, dá erro, porque ele vai dizer que já tem o arquivo e não vai conseguir copiar de novo. Então, nas RBs suas, a única configuração que vocês vão fazer é esse cara aqui, mais nada. E aí vocês vão ter todos os dias, no meu caso aqui do script que eu demonstrei aqui, eu faço à meia-noite. Mas pode fazer em qualquer horário que seja de menor fluxo na sua rede. Porque as RBs vão ter que vir até esse ponto, buscar um arquivo, trazer e executar esse arquivo de padronização. Isso facilita muito a vida do provedor. Então, agora que queremos mudar alguma coisa na nossa rede, o que a gente precisa fazer? Faz um script standard.rsc e coloca na minha RB de padronização. Quando é meia-noite, todo mundo vem ali, busca esse script, executa, e eu troco alguma configuração global ao mesmo tempo na rede inteira. O que é muito mais simples, e você não gastou nada para isso. Está usando 100% uma solução MikroTik. Você não está botando um servidor de FTP, um servidor de SSH, Linux, Windows, uma solução de terceiro, nada. Você está usando 100% uma solução MikroTik e muito simples. Não tem absolutamente nada de... Se você tiver alguma outra configuração que você usa importante na sua rede, que todas as RBs funcionam, é só você pegar, ver qual é o comando que você dá na RB para poder executar aquilo e colocar ali. Isso também serve para você padronizar uma RB nova, 0 km. Já roda o script nela, ela já vai ganhar todas as configurações padrão que você precisa da sua rede. Configurações específicas, como rota, IP, alguma coisa específica daquela RB daquele cliente, você vai ter que fazer manualmente. Isso aí você não tem como fugir. Não dá para automatizar ou para inventar ou adivinhar o que você vai ter que fazer em cada cliente específico que vai ter um tipo de perfil, um serviço diferenciado. Mas muitos serviços, muitas configurações vão ser exatamente iguais, padronizadas em toda a sua rede. E essas são as que você vai conseguir resolver com esse sistema. E garantir que todas elas vão estar no mesmo sistema. Até a atualização do próprio firmware, tu pode fazer utilizando esse sistema. Tudo bem que a MikroTik já tem um sistema bem prático, já que ela embutiu nas novas versões, então não precisa mais. Mas antigamente até isso a gente fazia utilizando esse sistemazinho de FTP. Então a nossa ideia era só contribuir com uma solução que a gente montou para a gente mesmo, na realidade. A gente passou para aquilo que todo mundo faz, mandou o cara embora, tem que trocar tudo. Aí tu pensa, caramba, eu vou entrar em tudo para trocar tudo? Já faço alguma maneira que eu faça só agora e da próxima vez, quando eu mandar outro embora, eu não tenho que fazer de novo. E aí, aquelas configurações padrão, você consegue remover tudo de uma vez por todas. Mandou o cara embora meia-noite, tudo vai ter sido atualizado já. Então, nossa ideia era só trazer essa contribuição, mostrar isso está disponível no site da MikroTik. Os scripts estão disponíveis também. Aquele do e-mail eu acho que é fantástico. Acho que todo mundo podia botar na sua RB, porque eu acho que todo mundo perde a porcaria do backup, esquece de fazer o backup não aparece, é uma maravilha. Assim não, assim está na internet, está na nuvem, está no e-mail do Google, você não paga nada para isso, e o dia que você deu pau, tu vai no Google lá, pega lá teu backup e restaura.
E com esse sistema de padronização, você vai garantir que todas as RBs vão estar sempre atualizadas. Porque, lembrando, o Google, de vez em quando, já aconteceu 3 vezes comigo, ele mudou o IP do servidor de e-mail. E a MikroTik não consegue trabalhar naquela aba e-mail com domínio. Ela só trabalha com IP. Então, se trocar o domínio... Para o Google não dá problema, porque ele troca o domínio e você não percebe isso no teu navegador. Mas a RB percebe, porque ela vai cair em outro canto. Então, ou então usa um e-mail de um servidor qualquer, outro que vocês tenham. Eu uso o Google Gmail por questão de facilidade, mas pode ser qualquer servidor de e-mail que vocês tiverem disponíveis. Alguma dúvida? Vou arranjar um microfone para ele. Poxa, obrigado. Oi. Flávio, você falou que tem que colocar o IP do servidor do FTP. Concorda, né? Para ele Ou poder IP acessar. ou domínio. Ah, tá. Era isso que o Você domínio funciona, né? Funciona, porque lógico. às vezes eu altero muito, tá? Se você tiver um servidor DNS na tua rede, domínio sempre é melhor do que IP. Entendi. Porque Você troca o IP sem precisar mudar o nome. Então, é sempre melhor. minha dificuldade é o seguinte, eu tenho algum serviço em nuvem que eu preciso me conectar ao Radius. E o MikroTik, ele não me dá a opção de, em vez de ser IP, ser domínio. Por exemplo, numa VPN L2TP, por exemplo, eles já corrigiram isso. Em vez de você colocar o IP ali, você coloca o domínio, vai de boa, entendeu? E aí, o que acontece? Se o IP do meu Radius for alterar, como é que eu posso resolver esse problema, entendeu? No caso do Radius, você pode botar também o domínio. Não precisa botar IP, não. Não, eu já coloquei, não funciona. Parece que resolveram isso na versão 2.3.6 ponto alguma coisa. Entendi. Recentemente, eu vi naquele changelog da MikroTik que eles resolveram esse problema do e-mail que eu falei, do Google, por exemplo. Já foi resolvido. Mas foi resolvido faz umas 2 versões. É coisa bem recente. Por um acaso, esbarrei agora com isso. Mas parece que isso já foi resolvido pela própria MikroTik. Quando você botava o nome, ela transformava para IP na hora. E aí, no arquivo de configuração interno, ficava só o IP registrado. Ela não ficava trocando e testando o nome sempre. Parece, pelo que eu vi, eu não testei não, porque eu ainda estou usando isso aqui, está rodando ainda. Mas no changelog ela diz que ela resolveu isso. O que ela botou agora já dá para usar o próprio domínio. Obrigado. Bem, a palestra foi rápida, porque eu ia ser o último a falar, e estava todo mundo atrasado, mas pelo jeito, eu acho que encerrou. Tem mais alguém agora para falar? Tem? Então? Tem mais 2. Tem 2 colegas aí que iam falar, que é o Léo e o Marcos. Mas parece que um desistiu e o outro estava atrasado, não tinha vindo ainda, parece. Por isso até que me mandaram antecipar a mim. Eu vou lá para ver se...